Doutor Alexandre, acho que uma das principais dificuldades que os empresários têm ao tratar de lei trabalhista seja justamente a aplicação da justa causa, né? Inclusive, as principais condenações trabalhistas se referem à reversão da justa causa, né? E muitas vezes nem por não existir ali algum fator que poderia ser entendido como causa grave para gerar uma justa causa, mas muitas vezes porque a aplicação da justa causa não foi correta. Então, não é uma questão ali da matéria grave, mas da forma, ela também importa muito, né? Então, talvez dos principais fatores ali seja a questão da improbidade, né, para justificar ali uma justa causa, como, por exemplo, será que precisa, nesses casos, de uma gradação de pena? O que o senhor poderia orientar? Muito bom, André. Um bom tema em que muitos não dominam, né? Há alguns contadores, por exemplo, só antes de responder a sua pergunta, fazer uma contextualização. Alguns contadores têm muito receio quando a empresa dá justa causa e, inclusive, vai com o termo de rescisão de contrato de trabalho, pagamento de férias proporcionais e de 13º proporcional, e eu oriento a não colocar essas verbas. Há algumas empresas, André, que não agem corretamente, vamos falar a verdade. Há empresas que demitem por justa causa sem ter nenhum motivo. E isso é absolutamente reprovável. Isso não é uma conduta que eu admito nas empresas que eu advogo e não é a orientação em hipótese alguma. Todas as justas causas que as empresas que estão aqui na minha carteira fazem são justa causa que ocorreram mesmo. Tem empresa que aplica mal a justa causa, como você bem observou, não observando essa gradação das sanções, advertência escrita, advertência, suspensão e uma justa causa. O ato de improbidade é um ato gravíssimo que quebra a fidúcia, a confiança com o colaborador. E não há necessidade de gradação de pena. Você não precisa dar o colaborador que tenha se apropriado indevidamente de dinheiro ou de algum bem da empresa, ou que tenha aceitado suborno para comprar mais caro, ou que tenha usado um cartão corporativo de forma pessoal quando era apenas e tão somente para o trabalho, ele não precisa te lesar 2, 3, 4 vezes. Então, você não vai dar uma advertência para ele que ele possa te lesar novamente. Esse é um ato muito grave, que por si só já gera um único ato de improbidade, já gera a possibilidade de uma justa causa. Por exemplo, hoje é mais difícil, mas rasurar cartão ponto, bater o cartão ponto sem que esteja trabalhando, ou pedir para que outro bata o cartão ponto no lugar dele, hoje é mais biométrico, então isso já não vai ter mais um caso nesse sentido. Mas é importante que a empresa esteja muito atenta. Uma vez eu peguei um caso, há muitos anos atrás, de um funcionário de uma oficina mecânica que saiu com ferramentas. Estava levando embora uma apropriação indébita. Foi uma justa causa e foi mantida. Depois, mais para frente, foi feito um acordo. Mas, veja, é uma situação extremamente grave. E eu falei algumas hipóteses, né? Uso do cartão corporativo, apropriação de dinheiro no caixa. Então há uma adulteração de atestado médico, que eu já trabalhei nisso. Às vezes o médico deu um dia e ele faz, isso aconteceu já, colocou 7 dias e ficou constatada a rasura, e isso é um ato de improbidade muito, muito grave. O que as empresas precisam estar atentas o tema 62 do TST, que ele trata que se houver uma reversão de justa causa que tenha sido aplicada por um ato de improbidade, isso já gera dano moral. Os outros casos não, mas quando a empresa faz uma rescisão por justa causa, por ato de improbidade, e ela é revertida, automaticamente vai ser aplicado um dano moral. Então, tem que ter uma prova absolutamente robusta. Câmera filmando, prova testemunhal é muito frágil, mas de preferência uma câmera que tenha filmado, o extrato da fatura do cartão corporativo que demonstra que houve um desvio na finalidade da utilização desse cartão. Então é importante. Outros requisitos, doutor.
tem que ser imediato, senão ocorre perdão tácito, né? Nós vamos tratar mais em outros vídeos sobre cada um desses requisitos, a imediatidade, a proporcionalidade, a razoabilidade. Então, o detalhamento na comunicação tem que estar muito bem detalhado, porque senão pode ocorrer uma reversão da justa causa. Você está sendo demitido por justa causa pelo artigo 482, a linha A, que é o ato de improbidade, e a sua conduta foi essa. Não basta só a descrição do tipo jurídico, do tipo legal, mas também a conduta que ensejou esse tipo de rescisão. Então é importante que as empresas estejam absolutamente atentas para que não ocorra uma reversão, que vai fazer com que pague todas as verbas rescisórias, e um dano moral também. Perfeito. E outra questão, citamos que não há necessidade de gradação, e o que acontece normalmente, já vi diversos casos assim, quando a empresa ou não observa uma gradação, ou por errar ali a gradação acaba advertendo e depois fazendo uma justa causa e dando aquela dupla punição pelo mesmo fato, né? Então, como que quando há essa necessidade de gradação, quais são as cautelas que uma empresa deve tomar? Há o entendimento de que precisa fazer 3 advertências, 3 suspensões e uma justa causa. A legislação não fala sobre isso. Tanto não fala que o ato de improbidade não precisa de advertência. Caso de desídia, de insubordinação, dependendo de qual for a insubordinação, mau comportamento, há a necessidade de uma gradação. Então, o que as empresas normalmente erram é um caso de desídia, por exemplo, uma falta injustificada, já fazer uma justa causa. Isso é desproporcional e não observou a gradação da pena. A advertência, ela tem um duplo caráter, doutor, que é pedagógico e sancionador. Isso é muito importante para que o pessoal de RH e os gestores, eles entendam. E os trabalhadores que vão ser advertidos, olha, eu estou te advertindo porque você faltou sem justificativa, atrapalhou a nossa produção, então eu preciso que você recorde sobre o nosso regulamento interno, nosso código de conduta, e que isso não se repita. Então, a pessoa que vai aplicar uma advertência tem que ter esse tom pedagógico e não um tom apenas e tão somente sancionador. Essa é a gradação da pena, porque na verdade o que você, como gestor, você deseja? Recuperar esse colaborador. Você não deseja demitir, porque demissão é custo. Então, você relembra o colaborador sobre as suas obrigações, dá uma advertência, e se ele não se comportar, não recuperar, aí dá uma suspensão e assim, reiterando as práticas ilícitas, dá uma justa causa. O que muitas empresas erram, e o doutor falou muito bem, é bis in idem, uma dupla punição por um mesmo fato. Então, a empresa está fazendo certinho, deu uma advertência, outra advertência, 2 suspensões, e na última falta do colaborador, dá mais uma advertência e já faz a justa causa. A justa causa vai ser afastada, porque vai vigorar a sanção menos penosa. Até porque a sanção mais gravosa para o trabalhador é a justa causa. Então, quando for aplicada uma justa causa, há necessidade de ter provas robustas, como a gente falou, e sendo caso de desídia, mau procedimento, insubordinação, que precise de uma gradação, que essa gradação seja absolutamente observada, de preferência com parecer jurídico, de preferência o jurídico fazendo advertência e observando essa gradação, senão vai ser revertida.